7 ao 10. Salmo 24, do 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Senhor, Tu és o Rei da Glória. E agora traga sobre nós uma consciência profunda desta verdade, desta realidade, que de fato Tu és o Rei da Glória, e que o Senhor deve ser exaltado, deve ser, como a Tua palavra diz, em extremo reverenciado diante do Teu povo. Aqui nós estamos, ó Deus, porque há nos nossos corações um desejo de aperfeiçoar a nossa forma de cultuarmos ao Senhor. Nós estamos cansados de fazermos as coisas de forma mecânica, robotizada, e nós queremos fazer de uma maneira muito espontânea. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, toma cada um de nós nas Tuas mãos e leva-nos à sala do trono e revela-nos o Pai, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que nós possamos adorar aquele a quem nós conhecemos, para que o culto prestado seja o melhor, que seja a manifestação verdadeira de corações e de lábios que exaltam o Teu nome. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Haverá o culto infantil. Qual é a faixa etária? Eu acho que só os novinhos aí, até 7 anos. Até 7 anos. Então deverão se dirigir ao salão para o culto infantil. Durante esse mês de setembro, nós estamos olhando para a Palavra de Deus, buscando entender sobre este tema tão importante que é culto. Nós queremos ver o culto a partir do ponto de vista não nosso, mas do ponto de vista de Deus. Nós queremos agradar ao Senhor enquanto estamos reunidos aqui no culto coletivo. E espero eu que Deus tenha ministrado ao seu coração nas reflexões passadas, e espero eu que hoje não seja diferente. Que Deus continue ministrando ao seu coração, continue falando aí com você de uma forma poderosa. Quem matou Caim? A pergunta que foi feita a semana passada, e lamentavelmente, a grande maioria se deixou levar por um pacote, por uma situação que eu criei aqui. Lógico, foi proposital, eu iludi vocês, eu montei todo um cenário,
Mas para mostrar, irmãos, que muitas vezes nós recebemos as coisas prontas e nós simplesmente tentamos reproduzir sem pensar. A Bíblia diz que o culto deve ser um culto racional, deve ser um culto do raciocínio, precisa ser um culto inteligente. E se nós não entendermos isso, e se não praticarmos esse culto, a gente estará no piloto automático e obviamente nós não vamos agradar o Senhor com as nossas atitudes. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação para o culto. Quando começa o culto? Quando começa o culto? É a pergunta. 10h30. 10h45. E aí a gente poderia tentar apresentar algumas simulações ou propostas no nosso entendimento de quando começa. E essa questão da preparação é uma questão que tem pegado muito, especialmente a nossa geração. A nossa geração, infelizmente, tem sido uma geração de pessoas muitas vezes despreparadas e despreparadas muitas vezes para muitas coisas. Para entender essa questão de quando começa o culto, eu vou fazer uma pergunta mais básica, e especialmente a moçada vai saber responder. Quando começa o vestibular? Quando começa o vestibular? O pessoal vai dizer, no dia que a federal ou que a outra faculdade marcar. E aí eu já ouvi falar de pessoas que na véspera do vestibular passam a noite toda estudando e só naquele período. E aí vão para fazer um vestibular e não sabem o básico. E quando eu falo de básico, eu falo de básico mesmo. Por exemplo, não sabe tabuada. Não tem futuro. Para quem não sabe. E é interessante, algumas vezes eu leio algumas coisas que são publicadas e é cômico. Por exemplo, resultado de redação que são feitas pelos vestibulandos. Coisas absurdas. O pessoal não se prepara. E eu tenho muito medo em relação à nossa geração, especialmente com a facilidade da informação. Eu sou de um tempo, e talvez alguns aqui ainda são, quando a gente precisava fazer uma pesquisa, e era para fazer uma pesquisa em grupo, nós íamos juntos à biblioteca. Quem já fez isso? Aí o pessoal, a gente ia na biblioteca. E a gente tirava xerox, só que tinha as mesas lá na biblioteca, a gente sentava, a gente estudava, compartilhava ideias, tirava xerox, dividia o trabalho. Hoje, a turma não precisa mais ir à biblioteca. Hoje a turma vai no irmão Google, né? O Google, que tem todas as respostas. E é um tal de Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas não pensam mais para fazer um trabalho. Outro dia eu estava vendo uma informação, o seguinte, que em algumas universidades eles já desenvolveram, isso não é recente não, um software, um programa de computador, que ele faz uma busca, talvez exaustiva ou talvez simples, e eu acredito que não precisaria ser muito exaustiva, para descobrir determinadas monografias, determinados TCCs, quando são copiados e colados.
O pessoal não quer ter o trabalho de pensar, de pesquisar, de comparar ideias, de ver, é isso, não é isso. Eles querem. O importante para a turma hoje, infelizmente, é passar de ano. Parece que o importante não é aprender. Parece que o importante não é ter o entendimento. Não, eu vou estudar para passar de ano. A turma estuda, quem estuda, e uma grande parte, infelizmente, não estuda, mas a turma estuda para passar de ano. E aí eu volto à pergunta para a gente fazer esse comparativo. Quando começa o vestibular? No meu entendimento, o vestibular começa a partir do momento que a criança ela já tem percepção do seu exterior. Ela já começa a observar o seu lado, ela começa a observar as situações, e aí vão as etapas, a questão quando aprende a falar, quando é alfabetizada. E o vestibular, ele não deve anteceder, por exemplo, uma semana. Faltando uma semana eu vou estudar. Tem o Paulinho aqui que está com a gente, Paulinho que é da área aí de cursinho, ele sabe muito melhor do que eu estou falando aqui, que a moçada vai extremamente despreparada. O pessoal não estuda, o pessoal não se prepara, o pessoal não sabe o básico. São erros assim terríveis de português, assim, palavras muito simples que o pessoal não consegue. É mais ou menos aquilo que eu induzi vocês a fazer a semana passada. Fazer a coisa sem pensar. A gente não precisa mais pensar. E eu ouvi um dado que me preocupou, e eu gostaria que você também se preocupasse em relação a isso, que é o seguinte, que hoje, a turma de hoje, elas não têm a informação, mas elas sabem onde encontrar a informação. Eles sabem que vão chegar lá no Google aqui e vão digitar lá determinada coisa e lá vai estar a informação. Então, para ele acha que ele não precisa da informação. Ele precisa saber onde tem a informação. Isso tem formado uma geração de pessoas preguiçosas e pessoas despreparadas. Infelizmente, tudo isso a gente acaba trazendo para a nossa relação com Deus. Na primeira mensagem que nós falamos, aqui no primeiro sábado, nós dissemos que culto tem a ver com dois princípios, que é o princípio da memória. Nós expressamos aquilo que nós sabemos, a adoração, a exaltação, a glorificação ao Senhor, mas tem a ver também com a expectativa. A gente não sabe, por exemplo, hoje de manhã o que Deus vai fazer aqui. A gente não sabe nesse culto o que está no coração de Deus. Qual a intenção de Deus para realizar entre nós. Então nós queremos falar hoje um pouquinho a questão a respeito da preparação. Assim como o povo entrava, e no Salmo 100, que nós conhecemos muito bem, eu vou fazer a leitura usando a versão da Bíblia Viva, o versículo 4, que diz assim: entrem pelas portas de seu templo cantando hinos de gratidão. No pátio de sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Eu vou repetir a leitura. Entrem pelas portas de seu templo cantando hinos de gratidão. No pátio de sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Esse texto diz que eu já tenho que entrar nas dependências da casa de Deus com essa proposta, com esse pensamento de adoração, com esse pensamento de culto. E eu não posso de forma alguma deixar que nada, absolutamente nada, me distraia. Porque, do contrário, eu não vou oferecer um culto ao Deus Todo-Poderoso. Imagine essa cena, como seria linda. Todo mundo praticando esse texto. Entrar pelas portas, passar lá pelo portão, todo mundo cantando. Quão grande é o meu Deus.
Imagine que cena linda. Todo mundo com esse sentimento. Cantarei quão grande é o meu Deus. E aí a gente vem, a gente entra na presença de Deus, a gente se ajoelha diante do Senhor e a gente diz: eu estou aqui, ó Deus, por tua causa. Eu não estou aqui como quem vem diante do Senhor porque tem um interesse. Eu não estou aqui porque eu preciso ser abençoado. Eu não estou aqui apenas para fazer um pedido, mas eu entendo que o pedido é consequência. Imagine, irmãos, que clima espiritual, que atmosfera extraordinária seria criada aqui entre nós. Todo mundo entrando, cantando a música que move o seu coração, mas direcionada para Deus. Você já pensou? E se você tem sensibilidade, se você está sensível a Deus, isso começa a mexer com a gente, né? A gente começa a ser tocado, olha, por causa de Deus. Eu vou entrar nas portas do templo de Deus com hinos de gratidão. Eu vou lembrar não de um problema que eu preciso de uma solução, mas eu vou lembrar primeiramente que eu tenho que agradecer a Deus. Entrar dizendo: muito obrigado, Deus. Mais uma vez eu me reúno com os meus irmãos para celebrar ao Senhor. No pátio de sua casa cantem hinos de louvor. Deem graças ao Senhor e louvem o seu nome. Para a gente entender essa dinâmica de como devemos entrar na presença do Senhor, a gente vai lembrar aqui, nós fizemos uma vez um estudo mais prolongado. Hoje eu vou apenas fazer algumas citações. A gente tem ali duas projeções mostrando como era o tabernáculo e como o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no tabernáculo no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da remissão, e ele fazia isso apenas uma vez por ano, e é um modelo de como nós devemos entrar perante Deus. Não vou explicar todos os detalhes, mas a nossa visão aqui, pela claridade, está um pouco prejudicada. Mas cada um, isso é uma réplica, né? Mas cada uma dessas partes tinha um significado, cada uma dessas cores, cada um desses pilares. Tudo isso tinha lá o significado. Então, a parte externa, aí tinha as portas, essas portas tinham aproximadamente 9 metros, e aí tinha, na sequência lá, o altar do sacrifício, onde o sumo sacerdote pegava o animal e fazia sacrifício por si, primeiramente, e pelos outros. A outra projeção, por favor. Eu não sei se eu vou pegar o microfone sem fio. Alguém me dá aqui, por favor. Só para eu explicar para vocês aqui rapidamente. Não pode não, era uma questão da preparação. Mas aí tinha a pia, só como curiosidade, aí tinha a pia. Nessa pia aqui, tudo isso está escrito em Êxodo 25. Aí tinha a pia, essa pia aqui, o sumo sacerdote lavava os pés e as mãos.
ele ia entrar perante a presença de Deus. Então aqui significa mortificação. Não podia se entrar lá no final sem passar por esse caminho. Caminho da mortificação, da pia, que é onde ela era lavado, aqui representa a palavra de Deus. Aí, isso aqui tudo era o pátio externo, chamado pátio externo. Aí tinha 5 pilares aqui intercalados, ele entrava entre esses 5 pilares, tinha aqui do lado esquerdo, né? Se não for esquerdo é o outro lado. Então do lado esquerdo, aqui já é o santo, ou lugar santo. Aqui do lado esquerdo tinha o candelabro, também chamado de menorá. Tinha 7 hastes e era uma preparação, uma especiaria bem preparada, especialmente para aquele momento, e ficava aceso o tempo todo. Aqui tinha a mesa de pães, ou a mesa da proposição, que significava exatamente a suficiência, a alimentação, a provisão de Deus. Esses pães eles ficavam durante 7 dias e era trocado todo sábado, e o sumo sacerdote nos outros rituais ele então se alimentava desses pães. Aí tinha o altar de incenso. Veja que é bem progressivo. Nesse altar de incenso, o sacerdote chegava, tinha uma mistura que deixava o incenso granulado. Segundo a tradição, essa mistura nunca foi revelada porque ela exalava um cheiro que só Deus podia sentir. Ninguém mais podia sentir o cheiro. O sumo sacerdote enchia a sua mão com este incenso granulado, aí tinha o altar do incenso, lá tinha fogo, e ele abria o vão dos dedos e começava a cair o incenso, e subia a Deus um cheiro suave, um cheiro aceitável. Até aqui, a gente pode pensar, questões de rituais, até aqui ainda ele estava diante de um posicionamento, mas aqui, daqui para cá, aqui na verdade esse pontilhado era o véu. O véu. Este véu não era apenas uma cortina, mas não era possível enxergar do outro lado. Então ele tinha que passar por esse véu. E aqui atrás do véu estava a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, em cima da Arca da Aliança, tinha o chamado propiciatório. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde tinham 2 querubins com as suas asas estendidas e os 2 olhando para o chão, uma postura de quem, com muita reverência, comparece diante de Deus. E aqui, quando o sumo sacerdote chegava a este lugar, ele tinha a revelação de Deus. Aqui neste lugar estava a chamada glória Shekinah, que é a glória envolvente de Deus. Quando ele entrava aqui, ele ficava completamente envolvido pela glória de Deus. Mas para entrar aqui no Santo dos Santos, ele não podia entrar de qualquer forma. Tinha todas essa sequência aqui que ele precisava fazer. E segundo a Bíblia, isso não é tradição, segundo a Bíblia, eram colocados nas abas dos seus vestidos campainhas ou sininhos. Porque se esse sacerdote, sumo sacerdote, ele não estivesse bem com Deus, ele corria o risco de ser fulminado. Se ele estivesse em pecado, ele corria o risco de ser fulminado. Porque ninguém poderia entrar na presença de Deus de qualquer forma. E aí a tradição diz também, isso não é a Bíblia, é a tradição, diz que ele era amarrado por uma corda. Para que se acontecesse de ele estivesse em pecado e ele entrasse lá e fosse fulminado pela glória de Deus, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Então a tradição, não é a Bíblia, a tradição diz que eles puxavam esse sumo sacerdote, mas eu não conheço um caso de algum que tenha entrado. Porque olha só a responsabilidade, você entraria em pecado aqui, sabendo que lá manifesta a glória de Deus?
Você entraria despreparado aqui? O povo que estava fora, eles ficavam aguardando em silêncio a volta do sumo sacerdote. Eles não sabiam, ou não saberiam, se Deus tinha aceitado o sacrifício até que o sumo sacerdote voltasse. Imagine o ambiente de temor que existia. Temor e tremor. O pessoal não ficava conversando, dizendo, será que ele veio? E aí lembrando, essa semana eu fiz isso, fiz aquilo outro. Estava todo mundo ali, ó. Vamos ver se Deus aceitou o sacrifício. Temor e tremor. O povo colocava a mão na boca. Aquela expressão de pasmo. Ficar impressionado. E aí quando o sacerdote saía, o sumo sacerdote, aí havia toda aquela celebração, porque eles tinham certeza de que o culto tinha sido aceito, de que o sacrifício tinha sido aceito. Eu gostei desse microfone, vou ficar com ele. Então vamos lá. Obrigado, pode tirar aí a projeção. Esse tabernáculo era o lugar do encontro com Deus. Mas vamos analisar aqui algumas coisas. Um escritor chamado Whittius, ele diz o seguinte, que Deus criou o mundo inteiro em 6 dias. E a gente sabe disso, nós já vimos que Deus criou o homem no 7º dia, aliás, no 6º dia e no 7º ele já descansou. Olha só, Whittius diz que Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, mas ele usou 40 dias para instruir Moisés sobre o tabernáculo. Foi usado pouco mais de um capítulo para descrever toda a estrutura do mundo. Mas foram usados 6 capítulos para descrever a entrada no tabernáculo. Parece que Deus se importa, né? Com a forma como nós entramos na presença dele. Parece que a gente não pode entrar diante de Deus de qualquer forma. É necessário uma preparação e nós precisamos. Então, só de pensar, irmãos, o israelita, ele não entrava lá no Santo dos Santos, mas ele poderia entrar até no Santo, mas quando ele entrava no pátio externo, aquilo que era chamado de átrio, e aí a gente vai entender, Davi diz, eu preferiria estar no átrio. Ou seja, nem que eu não entre lá no Santo dos Santos, mas só de estar lá no portão, para mim já é melhor do que estar em qualquer outro lugar. Porque eu sei que Deus está lá. Eu sei que aquele lugar é separado para Deus. E quando nós falamos isso, às vezes vem aquele entendimento errado. Então Deus só está na igreja. Não é isso. O culto só tem que acontecer na igreja. Durante todo esse mês nós temos procurado desmistificar isso e levá-los a compreender. Então, quando o israelita entrava, ele tinha consciência que ele estava pisando em um solo santo. Era o solo santo. E aí, irmãos, nós voltamos para o texto, para o Salmo 24. Salmo 24, segundo estudiosos da Bíblia, ele foi escrito no período quando Davi trouxe a arca de volta da casa de Obed-edom para Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi dançava, e a palavra é dançava mesmo, diante de Deus com todas as suas forças. Ele celebrava. A arca, irmãos, representava, era o símbolo maior da presença de Deus. E Davi trazendo a arca, e ele celebrava, ele dançava, e ele pulava, e ele ficava feliz, ele jubilava porque estava sendo trazida de volta a arca que simbolizava a presença de Deus. Então, nessa época, o Salmo 24 foi escrito. Existem 2 entendimentos a respeito
desses versículos que nós lemos. Então, o primeiro, todos eles são bem interessantes. O primeiro, olha só, vamos lembrar o versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, o primeiro entendimento é o seguinte, que as portas, e aí vamos colocar aqui literalmente só para facilitar a nossa compreensão, que essas portas, elas são muito pequenas para poder suportar a Deus e a glória de Deus. E a ideia é: estiquem portas, cresçam, abram espaço, porque o Todo-Poderoso está vindo. Estiquem, abram portas, porque aquele que está vindo é maior. Estiquem portões, porque vocês são muito pequenos comparados a Deus. Vai entrar o Rei da Glória. O segundo entendimento, isso talvez seja até baseado numa situação de Jó, que depois você pode ler lá na sua casa, o capítulo 27, onde Jó vive literalmente essa experiência. Então, portas eram um lugar onde se reuniam os magistrados, os príncipes, as autoridades, os sábios, eles se reuniam neste lugar. E quando chegava alguém mais sábio, eles se calavam e ofereciam uma cadeira para que este alguém mais sábio se sentasse no meio deles e todos o reverenciavam. Então pode ser também que essas portas, elas retratem essa situação desses homens dizendo: para tudo agora, para tudo, porque o Rei da Glória está entre nós. Para tudo. Rei da Glória, assenta-te no trono, assenta-te no lugar que é teu. Nós abrimos mão da nossa posição, nós não queremos falar as nossas próprias palavras, mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E na nossa linguagem aqui, como bons pentecostais, é como se a gente dissesse: fala, Deus. Fala, porque o Senhor está entre nós. Fala, Deus, e não o homem. Nós não queremos ouvir a voz dos homens. Nós estamos cansados de ouvir a voz dos homens, mas nós queremos ouvir a voz de Deus. É isso. Simples assim o que o texto diz. Mas é aí, irmãos, voltando à questão da preparação do culto. Como é, como funciona, como nós temos feito. A gente levantou hoje de manhã já dizendo: glória a Deus, hoje é sábado, estou feliz, vou para a igreja. E os seus filhos, você só disse: filho, acorda, está na hora de ir para o culto. Ele: aleluia, glória a Deus. Foi assim que aconteceu lá na sua casa, né? Você não teve nenhum trabalho, acordou todo mundo na hora, todo mundo com aquela alegria, satisfação. Hoje é dia de cultuar ao Senhor, hoje é dia de nos reunir com os nossos irmãos, hoje é dia de celebrarmos juntos. Ninguém deu trabalho, ninguém atrasou. Não aconteceu isso, né? Aliás, porque o culto começa 10h30. E a gente erra muito nesse sentido, irmãos. A gente erra. E o que nós precisamos fazer é exatamente voltarmos à palavra de Deus. Entendermos o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, o que nós temos que fazer. Seria interessante, e outro dia até o Osni falava a respeito disso, por exemplo, agora a gente viu isso aqui rapidamente, uma rápida exposição. A gente sai todo mundo lá fora e agora nós vamos entrar, e a gente vai entrar para valer. A gente vai entrar como nos tempos bíblicos. A gente vai entrar todo mundo cultuando.
todo mundo cantando, seguindo aqui o Salmo 100, no versículo 4, que foi o salmo que eu li: entrem pelas portas de seu templo cantando hinos de gratidão. Imagine, irmãos, que atmosfera espiritual aconteceria aqui entre nós. Todo mundo com um só propósito. Todo mundo focado em Deus. Todos os corações voltados para Deus. Estaríamos colocando Deus como nosso foco único e exclusivo. É Deus, é para Deus, e nós vamos fazer o melhor. Mas a pergunta é a seguinte: como é que nós temos entrado? Será que se acontecesse hoje as mesmas situações como aconteceu no passado, por exemplo, de Deus fulminar, será que alguns de nós seriam fulminados? Será que hoje, por exemplo? Olha só, toda aquela sequência. Eu tenho que oferecer sacrifício e a parte da mortificação lá no altar de bronze. Eu tenho que, com muita cautela, com muito temor e tremor, ir dando os passos. Eu tenho que seguir todos esses passos. Eu tenho que passar pelo véu, mas com temor e com tremor. Será que alguns de nós seriam fulminados? Será que eu, por exemplo, seria fulminado? É uma questão para a gente pensar, né? Infelizmente, parece que a gente valoriza a questão do improviso, a gente diz: não, eu vou para o culto. Mas a pergunta que eu lhe faço: como você se preparou para vir para o culto? Como é que foi a sua semana? Falamos a semana passada que primeiro Deus aceita a oferta ou o ofertante? O ofertante. E nós dissemos também na semana passada que, na verdade, nós expressamos aqui a continuidade daquilo que nós somos lá fora, daquilo que nós somos no nosso dia a dia. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Nós temos colocado aqui a nossa preocupação. Olha só, usando o aspecto lá do costume do pessoal. Eles tinham total reverência quando chegava essa pessoa que era sábia. E é como se eles batessem continência, eles reverenciavam. Eu acho que uma das coisas que falta hoje para a gente é essa questão de reverência. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos rebuscar essa questão de reverência. É uma questão do coração, mas é uma questão que vem para fora. Então, por exemplo, se eu sou reverente a Deus, isso vai, toda a minha postura, a minha forma, o meu comportamento, as minhas palavras. Não dá para dizer, por exemplo, que eu sou reverente a Deus e eu fico mascando chiclete aí, ó, como se Deus fosse mano. Deus não é mano, não. Deus é Deus. Deus é Deus. E usaria a expressão dos antigos: bate na boca. E aí eu usaria não a expressão dos antigos, mas a expressão bíblica do profeta Isaías, que ele fala sobre pôr a mão na boca. Diz: a ele seja o vosso assombro. Pessoal, Deus é sério. Às vezes a gente acha: mas Deus não fulmina. Graças a Deus que Ele não fulmina. Por causa da misericórdia. Mas quando nós não somos alcançados ou não nos deixamos alcançar pela misericórdia, nós somos engolidos pela justiça de Deus. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. E por Deus ser justo,
ele não se cala para sempre. Ele dá tempo, ele dá oportunidade. Nós lemos na semana passada um texto assim muito duro, né? Isaías capítulo 1, quando Deus diz: eu não suporto os vossos ajuntamentos solenes. Eu não ouço a oração de vocês. Ele estava dizendo para o povo de Israel. E nós precisamos rever a questão da nossa preparação. Por exemplo, sábado de manhã, vamos citar o exemplo aqui. Sábado de manhã, eu venho para a igreja, eu me coloco diante do espelho, eu tenho que pensar, é para Deus que eu estou me vestindo. É para Deus que eu estou me trajando. Eu estou fazendo isso para Deus, eu tenho que fazer com temor e tremor. Eu não estou fazendo para os outros, para mostrar para os outros a minha roupa nova, para dizer para os outros que eu posso usar isso, usar aquilo outro, mas é para Deus. É para Deus. O culto é para Deus. A forma como eu me visto é para Deus, a forma como eu me penteio é para Deus. E a gente tem que vir bonito para Deus, né? Hoje de manhã, na verdade, assim, para quem me viu até ontem, eu estava barbudo. Estou com uma infecção de barba, alergia de barba, e eu não tinha tirado a barba. A orientação era que deveria ficar 15 dias sem tirar a barba. Aí de manhã, me ajeitando, já sem tirar a barba, barbudo, a Milka olhou e disse: você está muito feio. E eu quase disse para ela: não, a minha barba, eu não estou feio, a barba que está feia. E aí eu pensei: tiro, não tiro, 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 tirei. É para Deus. É para Deus. Não é porque vocês me acham mais bonito sem barba. Que eu sou bonito de qualquer jeito, a minha beleza é interior. Mas é para Deus, irmãos. Quando a gente para e pensa nessa realidade, olha só. Deus, o que o senhor acha desse decote? Eu estou falando coisa séria. Às vezes coisa séria a gente tem que falar na brincadeira, né? Porque a coisa é muito séria. O que o senhor acha desse decote? O que o senhor acha do tamanho do meu salto? O que o senhor acha do tamanho da minha saia? O que o senhor acha? Você costuma fazer essa pergunta para Deus? É legal a gente fazer essa pergunta. O culto é para Deus. A gente vem por causa de Deus. Ok. Mas voltemos ao texto. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Sabe como o pessoal lia esse texto? E esse salmo aqui, não é que houve alteração, mas esse salmo ele era lido no primeiro dia da semana. Era o salmo para o domingo. Existe uma sequência de salmos para o domingo, para a segunda. Então, esse salmo era para o domingo. Ele era lido da seguinte forma. Abra a sua Bíblia aí. Salmo 24. Então nós vamos fazer a leitura da seguinte forma, como o pessoal fazia. Eu começo lendo, e no versículo 8 eu faço a pergunta e vocês respondem. A pergunta é: quem é este Rei da Glória? Qual é a resposta? Ok. Então vamos lá, eu leio, versículo 8 e versículo 10 aparecem as perguntas, eu faço as perguntas do versículo 8 e versículo 10 e vocês respondem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Vou repetir para a gente fazer mais forte. É para o Senhor. Quem é este Rei da Glória?
Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Glória a Deus. Mas que consciência eu tenho a respeito desse Rei da Glória? Do Senhor Todo-Poderoso. Do Senhor diante do qual os portões precisam se esticar, ou diante do qual os sábios se calam, fazem reverência, oferecem a cadeira para que ele se assente. Então, irmãos, diante da glória, ou diante do Rei da Glória, nós precisamos nos despir das nossas posições e dos nossos títulos, de quem nós achamos que somos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer esticar as portas do seu coração para que o Rei da Glória entre? Amém? E é interessante que esse texto, na verdade, é como se fosse a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As pessoas preparavam o caminho, elas jogavam plantas, elas jogavam flores, folhagens, alguns jogavam as suas capas, e todo mundo esperava, Jesus vai entrar. E aí o pessoal esperava Jesus Cristo entrar daquela forma, cheio de pompas. Jesus entra num jumentinho. Jesus decepciona a expectativa errada do povo. Sabe por quê? Porque Jesus é simples. E uma das coisas que a gente precisa fazer é voltar a essa simplicidade. Então você quer esticar as portas do seu coração para que o Rei da Glória entre? Você quer fazer calar as vozes aí das inquietações que existem diante de você e dizer: eu estendo a cadeira para o Senhor. Pode se assentar. Assenta-te. E Deus se assenta entre nós, irmãos, no momento do culto. Deus se assenta entre nós. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça um momento e você pensasse um pouquinho a respeito disso. Você procurasse tomar consciência de que aqui entre nós está o Rei da Glória. Feche os seus olhos. Permita que o Espírito de Deus esteja ministrando aí ao seu coração. Os portões são pequenos comparados ao Rei da Glória. Nós cantamos que Cristo vai hoje passar. E Ele está passando entre nós.
Você viu como parece que a gente tem uma certa dificuldade de localizar Deus? Às vezes a gente tem o impulso de levantar a cabeça, abrir os olhos e olhar para imaginar como a outra pessoa está fazendo. Parece que a gente tem essa dificuldade. O salmista diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei a Ti. Corações preparados conseguem perceber Deus. Conseguem identificar Deus. Conseguem absorver parte dessa glória, desse Senhor poderoso que passa entre nós. Nós vamos orar, irmãos. E parece que a gente chegou ao nosso objetivo, que é talvez olharmos para dentro de nós e vermos quão despreparados muitas vezes nós estamos. E a gente poder conversar com Deus a partir disso. Não de uma indução, como eu fiz aqui a semana passada, que a gente fala até coisa que não deveria. Mas de uma consciência, um culto racional. Pessoas que se prostram diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. Se fosse eu, tivesse que passar por todas aquelas etapas ali, para chegar lá no lugar da revelação de Deus, como é que seria? Estou preparado? Eu gostaria de lançar um desafio, e bem nesse clima de silêncio, nesse clima tenso, talvez sem nenhuma emoção, porque poderia gerar aqui um ambiente de emoção para que você se sentisse tocado. Mas eu gostaria de desafiar. Se você deseja, você entende que precisa melhorar a preparação para o culto, porque você é o culto. E você entende que você precisa melhorar, eu gostaria de te encorajar a vir aqui à frente, deixar o seu lugar. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote tinha que percorrer todos aqueles caminhos, entrar pela porta. Então o Rei da Glória, ele está entre nós. E a gente tem que abrir essas portas. E essas portas muitas vezes estão aqui dentro do nosso coração. Então se você se sente, se você entende, e você gostaria de vir aqui à frente, você entende: Deus, eu preciso melhorar. Eu não tenho me preparado como deveria. E os cultos para mim têm sido muito chatos. E aí você deve ser sincero, porque às vezes o culto é chato por sua causa. Às vezes nós geramos um culto chato. Mas o culto não deve ser chato. Não precisa e nem pode ser chato. Mas partindo do princípio que eu sou o culto, eu reconheço essa necessidade que tenho de melhorar o culto que é oferecido ao Senhor. Se você também, vem aqui à frente. Vem orar juntamente comigo. Eu não vou orar por você, mas eu quero orar com você. Talvez você seja essa pessoa que, não tem graça. Eu tenho mais vontade de conversar com a pessoa que está do lado do que me dirigir a Deus. Pode vir aqui um pouquinho mais para frente, vocês aqui. Esse pessoal está aqui porque eles entendem que estar na presença de Deus é diferente. Vir aqui para o ajuntamento é diferente daquilo que muitas vezes nós enfrentamos. Às vezes a gente sai pela porta pior do que nós entramos. Mas Deus está aqui, mas o Rei da Glória está aqui.
mas parece que falta sensibilidade nos nossos corações. Eu gostaria de convidar a igreja a se ajoelhar e essas pessoas também se ajoelharem diante do Senhor. Nós vamos orar. Ore por mim, ore por elas, ore por você. Ore para que o Espírito Santo de Deus possa mover o seu coração. Deus, nós estamos aqui, Senhor,